Histórias não contadas. A infidelidade já vinha desde os primórdios. Dom Pedro I teve o filho brasileiro que preferiu a vida nos Estados Unidos. Batizado com o primeiro nome do pai, Pedro fez fortuna na Califórnia. Pedro, brasileiro de Saint-Saëns, foi um dos muitos filhos que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, teve de forma polêmica. Nascido na França em 1829, um mês após o segundo casamento do seu pai com a imperatriz Amélia de Leuchtenberg, era fruto de uma traição. Sua mãe era Henriette Clemence de Saint-Saëns, casada com outro homem e uma das amantes de Dom Pedro I. Como é sabido na história, o imperador do Brasil teve vários casos sexuais. E o que teve com Saint-Saëns foi mais um deles. Os dois começaram a se relacionar depois que a primeira esposa de Dom Pedro I, a imperatriz Maria Leopoldina, morreu. E Domitília de Castro, sua até então amante, havia sido ordenada por ele a deixar o Rio de Janeiro. O motivo era que Pedro I precisava encontrar uma nova esposa, mas a presença da Marquês de Santos só dificultava as coisas. Foi em meio a essa situação que ele conheceu Saint-Saëns, mas não para se casar. Ela era francesa, morava no Rio de Janeiro com o marido e era conhecida por ser uma fashionista. Herdeiro não saiu barato. Como o imperador tinha uma libido elevada e os contraceptivos da época não eram muito eficazes, Saint-Saëns engravidou. Ao saber, Pedro I ficou aflito, pois se já enfrentava dificuldade para arranjar uma pretendente por conta da reputação de infiel. O que seria se descobrisse que uma amante sua estava grávida? Ele então assinou uma garantia de pensão anual para o filho, a amante e o marido dela, que sabia do caso extraconjugal, e assim foram para a França. Porém, o casal Saint-Saëns não se contentou com a oferta e, como sabia da situação delicada do imperador, decidiu extorquí-lo. Primeiro, cobraram o adiamento da pensão. Depois, pediram uma indenização generosa. Se não fosse atendidos, bastaria que apresentasse as várias correspondências que Dom Pedro I enviava para Clemência, a fim de ter notícias. Só foram contidos momentaneamente, após agentes diplomáticos oferecerem um acordo. O herdeiro então nasceu, recebeu o nome de Pedro em homenagem ao pai biológico e foi criado em Paris como um príncipe, mas sem saber de nada. Nem mesmo depois da morte de Dom Pedro I, em 1834, passou por dificuldades financeiras. O casal Saint-Saëns rompeu o sigilo e contou toda a verdade para a viúva, Dona Amélia. Dela então receberam uma parte adiantada da herança que o imperador do Brasil havia deixado para seu filho em testamento. O sonho americano Pedro se formou bacharel em letras, estudou direito e em 1848, perto de completar 20 anos, decidiu trocar a França pelos Estados Unidos. As notícias das descobertas de ouro na Califórnia se espalharam e milhares de pessoas no mundo inteiro estavam indo para lá na tentativa de enriquecer. Pedro ficou animado e, depois de investir $5.000 na compra de mercadoria que catalisaria por lá, pegou um navio e se mandou com sua valiosa carga. Porém, o imprevisto arruinou com seus planos. Após 6 meses de viagem pelo oceano, ele desembarcou em São Francisco. Por algum problema de seus produtos, o navio zarpou sem ele. Com apenas a roupa do corpo, as bagagens de mão e cerca de $100 no bolso, Pedro então percebeu que teria de trabalhar para recuperar o prejuízo e sobreviver. Resultado, arranjou um serviço em um navio e depois, com o tempo, seu talento empreendedor e para os negócios o levou a se envolver com compra e venda de seguros, terrenos e propriedades. Fez fortuna como empresário, teve vários imóveis, fundou e presidiu a Brush Electric Light Company, uma importante companhia americana de fornecimento de energia. E por manter laços com seu país de origem, a França, onde no passado serviu como oficial da Guerra Nacional, conseguiu ainda estabelecer posição política na Califórnia como agente consultor francês na esfera pessoal. Foi casado com Maria Palomares e juntos tiveram
4 filhos. Passado foi revelado. Em 1864, com a morte de sua mãe, Pedro retornou para a França a fim de resolver questões relacionadas ao testamento e descobre, por meio de um bilhete deixado por Clemence de Saint-Saëns, de que era filho de Dom Pedro I, munido de provas como documentos comprovantes de pensão e herança e as cartas que o pai enviou para sua mãe, ele então decidiu escrever para Dom Pedro II, seu irmão e até então novo imperador do Brasil, a fim de se aproximarem. A partir daí, o que se sabe é muito pouco, pois até o momento não há nenhuma evidência nos registros históricos sobre uma relação entre os dois. Por exemplo, é fato que Dom Pedro II sabia da existência do irmão, pois o marido de Santos chegou a procurá-lo no Rio de Janeiro para cobrar o dinheiro excedente da herança que Dom Pedro I havia deixado para o filho. Além disso, Pedro II era quem havia custeado a educação do irmão quando ele morava na França. No entanto, não há confirmação de que tenha respondido ao contato do irmão e depois se encontraram. Dom Pedro II chegou a visitar a Califórnia alguns anos depois e os dois podem ter se conhecido nessa ocasião. Mas o monarca não registrou nada a respeito em seu diário. O que fazia de costume, Pedro de Santos permaneceu nos Estados Unidos até o final de sua vida e morreu em 1902. Seu legado rendeu na Califórnia o Museu de Santos da Universidade de Santa Clara. Histórias